Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Pediram para eu falar alto, porque eu falo baixo, né? Para sair no som. Então deixa eu arrumar aqui rapidinho. Muito bem. Hoje a gente vai recomeçar o estudo do Livro dos Espíritos. A gente acabou na semana passada com o pessoal do CELD, né? No Centro Espírita Leon Denis. E a gente recomeça hoje já com uma visão diferente, né? Cada ciclo do Livro dos Espíritos a gente já tem mais informação, a gente já reflete mais, a gente já passou por diferentes coisas em nossas vidas, então a percepção já é diferente hoje. Então a gente tem que primeiramente agradecer, né, pela Casa Santa aqui do Dr. Erma, que é a Casa de Deus, nosso Pai, por a gente estar aqui refletindo, né? E cada dia que a gente vem aqui, a gente vai se aproximando um pouquinho mais do Pai, esse Pai maravilhoso, né? De uma grandiosidade, né? Que a gente nem consegue mensurar. E é dele que a gente vai falar hoje. Deixa eu só ligar aqui. Vamos falar sobre Deus e o infinito. A gente vai falar da pergunta 1 à pergunta 9 do Livro dos Espíritos, que é um tema que a gente não costuma parar muito para refletir, né, para falar sobre Deus. A verdade é essa, né? A gente sabe Deus, nosso Criador, mas a gente, no nosso dia a dia corrido, acho que a gente não para muito para pensar em Deus, né? A gente acaba perdendo muito mais tempo com as coisas aí do dia a dia, né? O celular que está tocando o tempo todo, a apurrinhação do serviço, a apurrinhação da família, sabendo, claro, que as nossas dificuldades elas vêm, né, num caráter de necessidade, de expiação ou de provas. Essas imagens trazem conforto? Vocês acham que essas imagens aí trazem um pouquinho de conforto pra gente? A gente olhar aí, né, a montanha belíssima, um riacho, né? Ela traz conforto pra gente, né? É uma bela imagem, né? E por que traz conforto para a gente? Porque a gente sabe, né, a gente tem um sentimento inato de que existe um poder superior a tudo, que está regendo tudo e que nos protege. Desde o começo da humanidade, vamos dizer assim, desde o começo aí do nosso planetazinho querido, né, Terra, e a gente veio aqui habitar, a gente sabe, né, pelo sentimento inato, que existe um Criador. Desde que a gente veio da criação, como simples ignorantes, sabemos que alguém nos criou. Existe um momento em nossa vida que foi Deus e a gente. O momento da criação foi o momento que você esteve com Deus. Ele te criou. Então o Espírito sabe da existência de Deus. O Espírito sabe, né, e esse é o sentimento inato que a gente está repetindo aqui, que existe o Criador. Por mais que a gente venha, reencarne, o véu do esquecimento através da reencarnação acaba aqui apagando algumas coisas para a gente sabe, entende que existe um Criador. Como eu falei, e como a gente sabe na doutrina espírita, nós fomos criados simples e ignorantes. Não é a ignorância pejorativa, né? É a ignorância do não saber. Muito bem. Então, através dessa trajetória nossa, desde a nossa ignorância lá da criação, a gente sabe do Criador, mas a gente ainda não tinha capacidade suficiente para entendê-lo em sua essência. Então, o que aconteceu? Durante muito tempo, essa busca por Deus, né, deu origem a vários deuses, digamos assim. Esses deuses que a gente vai falar agora, que está aparecendo naquela pirâmide ali, são, na verdade, na verdade a busca que o homem sempre teve por essa autoridade maior. Então a gente começa ali pela astrolatria, que é o que? A adoração que a gente tinha. Eu digo a gente, né, porque mesmo que ainda hoje não seja muito utilizado, de repente em outras encarnações a gente estava lá, né? Então a astrolatria, a adoração aos astros, como se eles fossem os deuses, né?
Depois a zoomorfia, que até hoje existe na Índia, né, que é a adoração por animais, como se os animais fossem os deuses. Então a vaca na Índia, né, acho que na África tem alguns cultos também com outros tipos de animais. O totemismo, que na verdade é você acreditar que Deus é algo não humano, mas objetos, digamos, os próprios totens lá na Ilha de Páscoa, né, que eu acho que é território chileno, aqueles totens gigantes e eram cultuados como deuses também. Aí a gente chega ao antropomorfismo, que é o quê? Aí é um momento interessante. A gente já vai conseguindo uma maturidade espiritual suficiente para entender que coisas ou animais já não podem ser mais considerados deuses, Deus. Então, essa parte aí é quando a gente começa a colocar na figura de Deus os caracteres humanos, que na verdade é um absurdo, né? Porque como a gente conhece muito pouco, a gente conhece só a gente, então a gente começa a idealizar, a divagar, a gente começa a colocar as características humanas em Deus. Então daí surge a crença do Deus colérico, do Deus vingativo, do Deus que rancoroso, o Deus que faz, né? Se você, aqueles cultos onde se sacrificavam animais ou até mesmo pessoas, quer dizer, para que a gente pudesse, de certa forma, ali amenizar, né, aquela cólera divina que tinha. Então esse é o período do antropomorfismo. Aí a gente chega ao politeísmo. Politeísmo, a crença em vários deuses, né? Netuno, Thor, todas essas crenças aí da antiga Grécia, né? Que a gente, ainda bem recente para a gente, né? A gente estuda e a gente sempre está vendo em um lugar ou outro essa crença do politeísmo. O nosso guia espiritual, Dr. Erma, uma vez num estudo nosso, ele nos falou que ainda existem os traços do politeísmo nas diferentes religiões. Olha só que interessante, a gente acha que isso tudo aí já passou, né? Mas não. O monoteísmo, que é o próximo ali, é o que? É o Deus único. Então a gente veste, né? A gente veste que hoje a gente já acredita no Deus único. Mas as diferentes religiões, elas trazem um Deus próprio. Não, o Deus é único. Mas esse Deus aí é o Deus que minha religião diz que é assim, assim, assim. Não, o Deus é único, mas esse Deus que você está falando, não é isso não, é desse jeito e tal. Então ainda existe o politeísmo dentro do próprio monoteísmo. É um Deus único, mas a gente vai, cada um puxando a sardinha para o seu lado. Até que a gente chegue lá na maturidade espiritual suficiente, há 2.500 anos atrás, e a gente sabe daquela historinha, né? Que na verdade é uma história, é verdade, que há 2.500 anos atrás, espíritos celestiais se reuniram e aí decretaram a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo à Terra, porque a gente já estava num período de maturidade espiritual suficiente para começar a entender Deus Pai, Deus Amor. E aí tudo isso aí se apaga. Porque tudo isso aí é o Deus que se refere à pergunta, que faz referência à pergunta: quem é Deus? E quem é Deus é a busca por uma definição, na verdade. Quem é Deus é você tentar mensurar, você tentar circunscrever, modelar, limitar um Deus. E a doutrina espírita, meus amigos, é por isso que é tão marcante essa reencarnação para a gente, e está tendo esse contato com a doutrina espírita, ela traz para a gente esse marco, que ela diz para a gente o quê? Quem é Deus? Definição é uma crença, são crenças, essas e tantas outras, que ficaram para trás. A partir desse conhecimento, a gente não tem mais como buscar Deus sendo uma definição. Então, Kardec, com a instrução dos espíritos, os espíritos do Senhor, ele traz para a gente a pergunta: que é Deus? Esse que é Deus de Kardec é o Deus conceito.
Esse que é Deus de Kardec é o divisor de águas que vai fazer a gente começar, de fato, a se aproximar do Criador. Porque que é Deus não pode ser aquele velhinho de barbas brancas, longas, sentado num trono lá no céu e olhando, regendo aqui e ali. O Deus conceito é um Deus que talvez até o final da palestra aqui, até não, no final da minha palestra, a gente não vai conseguir entender a sua essência, mas a gente vai começar a entender o que de fato é o nosso Criador. Então, o que é Deus? Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, não se limita, não se mensura, não tem como definir o que é Deus. No livro A Gênese, também por Allan Kardec, os espíritos benfeitores, entendendo a nossa curiosidade e entendendo a nossa ansiedade, eles acabaram trazendo informações que vão nos dar um norte bem legal. A gente vai começar a clarear a nossa mente. Como você diz, como você conta um fato do seu dia a dia para uma criança, e você acaba mudando as palavras, tentando adaptar a história, né? Você não fala frango, você fala cocó, você não fala cachorro, você fala uau. Então vamos pensar assim, os espíritos, através de Kardec e a codificação de Kardec, eles tentaram, se assim eu posso dizer, resumir, alterar de certa maneira, para trazer para a gente atributos de Deus, e aí sim, o nevoeiro vai começar a dissipar para que a gente possa entender. Deus é a suprema e soberana inteligência. Deus é a suprema e soberana inteligência. Vocês concordam comigo que a inteligência humana ela é limitada? Tudo que a gente conhece, né, acaba limitando o nosso conhecimento. Quando a gente vê o filme Nosso Lar, por exemplo, Nosso Lar, a gente vê ali várias coisas que ainda não existem na Terra. Existe um veículo de transporte coletivo, eu não me lembro o nome. Alguém? Tinha uma tecnologia que ainda não existe aqui na Terra. E se não passasse no filme, ou se a gente não tivesse o livro Nosso Lar, a gente não ia nem imaginar. Então a nossa inteligência ela é limitada. Existe muita coisa que a gente não sabe. Se a gente está falando do Nosso Lar aqui, um exemplo, que é uma colônia, né, de auxílio ao planeta Terra, e a Terra é um planeta de provas e expiações, ou seja, ainda está bem afastado, né, da onde a gente quer chegar. Imagina o que existe em um planeta, né, que é habitado por espíritos já celestiais. Vamos fazer esse exercício. Se o que a gente tem aqui hoje, às vezes nos surpreende, há pouco tempo atrás a tecnologia, né, o celular era de que tamanho quando começou? Era um tijolo, né? Parecia aquele tijolinho de fazer churrasqueira. 15, 20 anos depois, a gente tem um computador no bolso, que faz tudo. Uma tecnologia que 15, 20 anos atrás, a gente nem imaginava. Então a maioria era limitado. Se perguntar ao meu avô, se apresentar para ele um smartphone, o que ele vai pensar? Então a nossa inteligência é limitada. Mas a inteligência de Deus não. Porque como eu falei dos mundos celestiais, se Ele é o Criador, Ele criou tudo que existe. Abrange tudo que existe. Logo, Deus é a suprema e soberana inteligência. Deus é eterno. Não tem começo e não terá fim. Isso embola bastante na nossa mente. Porque você pensar em algo que não tem fim, e eu vou mostrar uma figurinha lá na frente,
que vai fazer a gente entender melhor, a gente ainda consegue captar. Mas não ter começo nem fim é algo que ainda dá um nó na nossa cabeça. Está desde sempre aí, né? Esse é o Deus eterno. Deus é imutável. Se Deus fosse mutável, as leis de Deus também seriam. E se você tem a lei de Deus variando, a harmonia do cosmos também ia variar. Então vamos fazer outro exercício aqui que é um absurdo também, que é voltar lá para o antropomorfismo e trazer um Deus aqui que um belo dia acordou de mau humor. Ele é mutável, ele muda, instável. Deus acordou de mau humor e falou assim, esse povo aí da terra não quer economizar água, só reclama, quando está calor reclama, agora está chegando o inverno, já está começando o pessoal a reclamar que está frio, aí quando chove reclama que quer sol, quando está sol reclama que quer chuva, reclama de tudo. Deus no seu momento lá, de mau humor, ele fala assim, vamos fazer um negócio então, eu não vou dar chuva, nada, vou deixar o sol torrar a cabeça deles, entendeu? Vou mandar um asteroide para a Terra, vou mudar esse sistema solar por completo. As leis de Deus iam variar, iam ser instáveis, e a gente ia sofrer. Mas Deus é amor, então, imutável, as leis nunca vão mudar. Deus é imaterial. Tudo que a gente conhece como matéria não é capaz de descrever o que é Deus. Léo, mas aí você está falando de matéria grosseira, madeira, concreto e tal. Mas pensamento é matéria, não é? Pensamento é matéria. Então Deus se aproxima do pensamento? Não. De forma alguma. O fluido vital existe, é matéria. Então ele se aproxima? Deus se aproxima? Não. Fluido cósmico universal é a última instância, é o fluido primário. Também não. Deus difere de tudo que a gente conhece como matéria, por mais etéreo que seja matéria. Então quando a gente fala as mãos de Deus, os olhos de Deus, tudo isso é linguagem figurada, na verdade, né? Porque tudo que a gente conhece de matéria é diferente do que é Deus. Deus é onipotente. Essa é fácil, porque se existisse alguém com o poder de Deus, ou um poder superior a ele, logo ele seria Deus. Ou se tivesse alguém com uma parcela de poder que Deus não tivesse, logo Deus não seria Deus. E teria que existir uma outra entidade acima, que juntas seria esse Deus de infinito e soberano poder também. Deus é soberanamente bom e justo. E aí me vem à cabeça falar sobre a dor que a gente tanto reclama. Mas olha só, uma vez eu vi uma reportagem de uma senhora que ela nasceu com uma síndrome que ela não sentia dor física. Então, acho que era brasileira. Então ela colocava a mão no fogo, assim, no fogão, e não sentia queimar. Aí todo mundo fala assim, pô, que beleza, né? Posso fazer qualquer coisa, não sinto dor e tal. Mas a reportagem trazia ela com uma dor aí moral, espírito, porque aquilo estava fazendo mal a ela. Porque ela se machucava e ela não sentia no corpo físico. Então, quando você se machuca, você toma as precauções devidas, né? Para não inflamar, para não piorar a situação, né? Então, a dor é o quê? É um mecanismo de defesa. Botou a mão no fogo, logo você tira, porque é o mecanismo de defesa que você tem. Ela não tinha isso, e ela temia morrer por alguma dificuldade, porque ela não tinha. Então, quando a gente reclama da dor, física ou moral, é o Deus soberanamente bom e justo, que coloca pra gente como um mecanismo de defesa. E moralmente é o quê? É pra gente
não piorar a nossa situação e para a gente resgatar aquilo de ruim que a gente fez. Outro exemplo, reencarnação. Imagina a gente com as dificuldades todas pretéritas, né, de outras existências. Se a gente não tivesse reencarnação, o que seria da gente? A gente ia voltar lá para o inferno do fogo que consome, né, sem cessar, purgatório, a gente ia ficar aí direto. Então, baseado nessas leis, nesses exemplos que eu dei aqui, em tantos outros, a gente vê que Deus é bom e justo. Sendo Ele Deus, então essa bondade e essa justiça é soberana. É bastante coisa, né? Vamos dar uma respirada, né? Deus é infinitamente perfeito. A gente está quase fechando os atributos que a Gênesis traz para a gente. Infinitamente perfeito é o quê? Nada disso aqui, olha, aliás, nada não. Tudo isso aqui não precisa ser alterado. Não precisa ter atributos novos e os atributos que a gente já viu aí não precisa ser maior ou menor. Já é perfeito. E tudo que a gente conversou traz para a gente o Deus único. Porque só o Deus pode ter tudo isso em sua perfeição. Então, antes dessa figurinha aí, deu para captar bem? Assim, é muita informação para a gente, né? Mesmo que seja uma linguagem mais sucinta, mais resumida, é o máximo, assim, não é o máximo, mas é um pontapé inicial que a gente tem para começar a compreender melhor. Através dos atributos, você vê a dimensão, né, do nosso Criador. Ainda na Gênesis, né, existe uma pergunta curiosa, que é a seguinte: sob qual aparência se apresenta aos que se tornaram dignos dessa graça, que é a graça de conhecer ou, né, estar em contato com Deus? É sob uma forma qualquer, sob uma figura humana, ou um foco resplandecente de luz? E aí vem a resposta. A resposta é o seguinte: somos como cegos a quem procurassem inutilmente fazer compreender o brilho do sol. Selvagens não poderiam descrever as maravilhas da civilização. Povos mais civilizados são extremamente pobres para descrever os esplendores do céu. Então, se eu retornasse lá, né, ao meu avô, que lá da Barra do Furado, interior ali entre Quissamã e Campos, e chegasse para ele e falasse assim: vô, lá na capital existem prédios de 50 andares. Vô, lá na capital do Rio existe o Maracanã, que é um estádio enorme, que pode, né, que tem a capacidade lá de 80 mil pessoas, 70 mil pessoas. São números que ele não ia nem ter condição de imaginar. Porque se ele sempre ficou ali, no interior, é claro, não menosprezando, mas eu estou dizendo a proporção das coisas. Ele não ia conseguir ilustrar, ele não ia conseguir imaginar isso. E é bem isso que traz aqui pra gente. A gente não consegue. É como dizer para o cego ou tentar descrever o sol. Não dá. Deus é tudo para a gente. A ideia que a gente tem que ter é essa, é tudo. Deus é desde a nanopartícula, partícula que a gente às vezes ainda nem entendeu, nem viu, porque não temos tecnologia suficiente para chegar até lá, até a imensidão das nebulosas, das galáxias. Deus é tudo, Deus encobre tudo, Deus está em tudo. A gente não pode ter essa dúvida do Criador. Na pergunta do Livro dos Espíritos 2, pergunta o que é infinito. Pergunta o que é infinito, e na 3, já emendando, Kardec pergunta se a gente pode dizer que Deus é o infinito. E aí essa questão do infinito também é bem curiosa. Porque lembra quando a gente falou de Deus eterno? E eu falei assim, caramba, Deus eterno dá um nó na nossa cabeça. Quer dizer, eu estou falando por todo mundo, né? Mas dá um nó na minha cabeça. O Deus eterno é como esse pêndulo de Newton.
Esse é o famoso pêndulo de Newton. Se você deixar o pêndulo de Newton aí, ele vai ficar aí. Ad eterno. Se ele fosse concebido assim, assim ele ficaria. E é difícil para a gente entender. É mais fácil, aliás, e o Décio, que é um palestrante espírita, eu vi uma palestra dele, ele falou assim, a gente ainda consegue, se esforçando, entender que alguma coisa partiu de um ponto zero para o infinito. Ou seja, se o pêndulo de Newton eu compro, ele está paradinho, eu vou ali e aplico uma força a ele, aí eu estou entendendo que aquilo estava parado, eu apliquei uma força e a força vai ficar ali eternamente. Agora, entender que aquilo ali já começou daquele jeito e daquele jeito vai ficar, é difícil. Então a pergunta número 2 é, o que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Pois bem, a ciência é infinita. A gente não sabe até onde ela pode chegar. Muita coisa ainda é um mistério para a gente. E é isso que os espíritos respondem a Kardec. E a pergunta 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então a gente ainda não consegue. Nossa linguagem aqui ainda é muito pequena para descrever o que é Deus. O que a gente tem que entender sobre o infinito e Deus é o seguinte, e é claro, mesmo sendo uma coisa abstrata, o infinito foi criado. E tudo que é criado tem um Criador. E a gente já está entendendo aqui no meio da palestra que o nosso Criador é Deus. Logo, quem criou o infinito é Deus, logo, o infinito não pode ser Deus. A gente chega à pergunta 4, aí a figura 4 tem muito a ver com a leitura que a gente fez na abertura, a figura 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Quando a gente viu aí no comecinho, na folhinha, é aquilo ali mesmo. Se você pega, por exemplo, um relógio, você não vai dizer que o relógio foi construído pelo acaso. Subentende-se que existe um relojoeiro. Uma obra de arte, subentende-se que existe um artista. Uma obra de engenhosidade, subentende-se que existe um engenheiro. Um prédio, subentende-se que existe lá um arquiteto, mestres de obra, operários. Então a gente tem que ver, tem que observar a existência de Deus pelas suas obras. E aí basta olhar para cima e à noite você vê, né, a dimensão aí do espaço. A gente ainda vê pouquíssimas estrelas a olho nu, né? Quando a gente estuda a Gênesis, e aí estão todos convidados para o estudo da Gênesis, né, Daniel? Após a palestra aí, 8 horas, a gente está estudando agora e a gente vê a dimensão do que é o espaço. Aliás, a gente vê não, a gente tem uma percepção, né, muito pueril. Então Deus se revela por esse axioma, efeito e causa. Toda causa inteligente, né, todo efeito inteligente, existe uma causa inteligente. Então essa é fácil, é a pergunta fácil para a gente ver, né? Então a gente vê o corpo humano, a gente vê a natureza, a gente vê os planetas, as galáxias. É esse axioma, é essa sentença que responde a gente da existência de Deus. Eu trouxe esse livrinho aí, Na Era do Espírito, de Chico, né? Emmanuel e Herculano Pires. É uma historinha bem legal que eu vou ler aqui para vocês resumidamente. Chico falando aqui, né? Aqui é Chico. A esse respeito, peço licença para dizer que certa feita, indagando de Emmanuel qual a posição de Jesus no sistema solar,
ele me respondeu que ficasse a respeito de Deus com a expressão do Pai Nosso, dita por Jesus, e não perguntasse muito, porque eu não tinha mente capaz de entrar no domínio desses conhecimentos com a segurança precisa. Chico Xavier. Eu insisti, e ele então desdobrou um painel à minha vista, num fenômeno mediúnico. Apareceu então a Terra, na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para a constelação que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Depois, essa constelação, arrastando o nosso sistema e outros, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para outra, muito maior dentro da nossa galáxia. Depois apareceu a nossa galáxia, imensa, como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre meus olhos e o painel. E a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Olha só, a imensidão que é a obra de Deus. Então a minha cabeça ficou cansada e eu pedi para voltar, como se tivesse saído de um foguete da Terra e me perdesse pelo espaço afora e sentisse uma vontade louca de voltar a ser gente e ficar outra vez no meu lugar. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas e Deus para lá disso tudo. E Deus para lá disso tudo. Então, se já é magnânimo, ele diz, Deus para lá disso tudo. A gente nem chegou a Deus ainda. Sem que possamos fazer uma definição. E aí ele complementa e conclui. Senti uma enorme vontade de voltar para minha cama e tomar um café quente. Porque a gente fica meio atordoado realmente. A gente fica meio confuso, a gente fica meio tonto, né? Se a gente seguir aqui a linha de raciocínio do Emmanuel, a gente está parando lá já olhando nebulosas. E a gente fica meio tonto, né? Dá vontade de realmente voltar, fala, peraí, não dá para mim ainda não. Vamos voltar aí porque nebulosa, galáxia. E aí você vai voltando, vai fazendo a engenharia reversa, vai voltando, galáxia, sistema, planeta. Aí você compara o planeta Terra com a galáxia, com uma nebulosa. Aí você fala, nossa, o meu tamaninho nisso tudo. Realmente é impressionante, né? A gente não tem como descrever, e se a gente for a fundo mesmo, tentar procurar respostas, a gente vai ficar até um pouquinho tonto. Tem que estudar esse tema com tranquilidade, com paciência, porque a obra divina é algo que não tem palavra na nossa linguagem para descrever. A pergunta 7, né, eu vou dar uma corridinha aqui por causa do nosso tempo. A pergunta 7, ela diz para a gente assim, poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Lembra do imaterial que a gente viu lá na frente, antes? Que Deus difere de tudo que a gente entende como matéria? É o que responde essa questão, né? Aí eu coloquei para vocês o tridente universal, que é Deus, Espírito e matéria. Existe Deus, existe o Espírito e a matéria.
e Deus lá em cima, porque Ele é o que criou os outros dois. Então, a matéria é uma criação. A matéria, né, naquele axioma de causa e efeito, né, a matéria é o que foi criada, na verdade. Eu coloquei uma matéria sobre o acelerador de partículas, eu não vou comentar muito por causa do nosso tempo, mas é aquela história aí de a gente achar a partícula de Deus, né? Gastaram-se muito dinheiro, né, para tentar achar aí o que seria a partícula de Deus, mas como o Livro dos Espíritos traz para a gente sempre vai trazer a causa primária que vai chegar até ele. Então, o homem ainda ansioso tenta achar o que não consegue. E a pergunta 8, já finalizando, né? O que se deve pensar da opinião de que atribuem a formação primária de uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Depois de tudo que a gente viu, existe ainda lacuna para a gente pensar em acaso na criação? Que alguma coisa foi feita por acaso? Jesus falou para a gente o quê? As leis. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, em toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você nega a criação, quando você nega a Deus, e aí a minha interpretação, é o maior gesto de orgulho, a maior das demonstrações de orgulho, que é uma das chagas morais que a gente pode ter, porque a gente está negando o Criador. Negar quem nos deu a vida, negar quem fez isso tudo aí que está na historinha de Chico. Então, quando você fala que acaso, na verdade, é orgulho. Orgulho bobo, besta mesmo. Desculpa até a palavra. Porque não existe uma maneira da gente falar que as coisas foram feitas por acaso. No tamanho que a gente é, diante de tudo que existe, a gente achar o quê? Que é a gente que está mandando aí. Então, o acaso é demonstração de orgulho, né? O acaso não tem nervos para sentir, nem cérebro para pensar. A palavra acaso não significa nada, nem mesmo no nosso vocabulário. Acaso, nada, veio do nada. O nada no dicionário, o dicionário diz que nada é coisa alguma. Onde está a sua fé? Porque a gente fala que é acaso, mas quando a gente passa por dificuldade, né? Aí é o ateu, graças a Deus, né? Que aí passa por dificuldade e a gente começa a buscar aqui, ali. E como Deus é amor, Ele aceita mesmo assim. Porque a maioria da gente aqui veio para a doutrina, veio buscar respostas por dores. Aí acabou o ateu, acabou o acaso, acabou o nada, a teoria do nada. E o que dizem os bons espíritos de Deus? Geralmente no final, né, a Alda faz a prece, né? E nem sempre, mas os bons espíritos fazem a comunicação. Percebam a dedicação, o devotamento que eles têm a Deus. Doutor Erma, Mãe Benedita, Maria Magdala, Bezerra de Menezes, percebam o amor a Deus que eles têm. Eles que já estão no patamar que a gente está querendo ir, já são muito mais felizes que a gente. E amam a Deus. E a gente ainda está aqui pensando no acaso. É de dar vergonha, né? Pra gente. Então, senhores, então onde está, né? Onde está Deus? Deus está nisso tudo aí que a gente conversou hoje. Não tem como negar mais. E a palestra de hoje, né? Não se incomodem, não fiquem tristes nem frustrados, até porque o palestrante não é tão bom assim. Se vocês não entenderam o que é Deus, porque a gente ainda não consegue ter a essência de Deus, né? Os espíritos sabem disso. Eles dão umas pinceladas assim pra gente do que é Deus. A gente tem que saber que Ele é nosso Criador, é nosso Pai, é amor supremo, está sempre do nosso lado, isso é uma certeza,
A gente, depois dessa palestra, tem que entender que não é quem é Deus, é que é Deus. Deus conceito, né? Só que, estudando tudo isso, a gente tem que fazer a seguinte reflexão. A gente tem que voltar ao começo. Porque a gente está construindo a casa pelo telhado, mas na verdade a gente tem que voltar e começar a construir a casa pela fundação. Como? Conheça-te a ti mesmo. Para você começar a se aproximar de Deus, você tem que se melhorar. Então, conheça-te a ti mesmo. Quais são as dificuldades que você ainda traz? Como você pode fazer para saneá-las? E as virtudes? Vamos potencializar as virtudes. A gente aqui já entendeu Jesus, o grande mestre Jesus. A gente já aplica o seu evangelho. A gente já ama Jesus. Então vamos fazer o dever de casa. E com o dever de casa a gente vai começar a chegar próximo de Deus. E quanto mais próximo de Deus a gente estiver, menos ansiedade para saber quem é Ele a gente vai ter. Porque a gente vai estar já sintonizado. Deus é, para terminar, né, do tamanho da evolução moral de cada um. Não adianta procurar nas profundezas do infinito. Deus está em tudo e é do tamanho da sua evolução moral. Quanto mais moralizado você estiver, mais você vai sentir a presença dele próximo de vocês, de nós. Então que ele nos abençoe, que a gente comece a refletir de uma forma diferente, né? Levando aí para casa esses ensinamentos, que não são meus, são dos Espíritos, são apenas aqui um instrumento. Que o Mestre Jesus também esteja conosco sempre, né? Para que assim a gente possa almejar voos mais altos, né? Em busca da felicidade. Que assim seja.